A paz do Senhor para todos. Nós estamos começando com mais uma aula do curso, na realidade, a última aula do curso A Batalha Espiritual na Sexualidade, a última aula do nível 1. Existem outros níveis que nós estaremos falando aí mais para frente, mas a primor nós sentimos em falar um pouco sobre alguns assuntos, dentre eles até alguns assuntos polêmicos, na verdade, e assuntos que na realidade também são de desconhecimento das pessoas. Eu gostaria, na realidade, de falar aqui, a última aula, sobre, na realidade, dentro dos mesmos assuntos que a gente tratou na semana passada. Estamos falando sobre demoniofilia, o sexo com os demônios, mas hoje eu queria falar um pouco sobre o marido espiritual, o marido demoníaco e a esposa demoníaca. Pessoas que são casadas com demônios. Na realidade, pastor, existe isso? Existe. A própria pastora, se não estou enganado, Rebecca Brown, ela tem um dos seus livros, acho que Libertando os Cativos, que ela também comenta sobre uma noiva. Essa noiva era noiva de Ra-Satã. Pessoas que, na realidade, o adversário se utiliza para determinados princípios, alianças, tá? Existe sim esposa e marido demoníaco, espiritual. Antes eu quero ler um texto que nós temos lido constantemente nas nossas aulas, que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e as forças espirituais da maldade, que trafegam nas regiões celestiais. Eu quero orar. Senhor Espírito Santo, eu te peço, guarda a minha casa, guarda minha esposa, os nossos filhos, libera os anjos necessários através dessa aula, que cada pessoa que ouvir ou assistir, Senhor, elas possam entender, toca na mente, toca nas emoções, toca nos sentimentos dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa de uma maneira poderosa. Aleluia. Aravastuiki Hewit Power. Ore mandarabas. Oh Espírito Santo, nos visita, Senhor, com a tua presença. Senhor, eu preciso da tua presença. Aleluia. Xarabandoka mandarabadai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o marido e a esposa demoníaca espiritual. Conhecido popularmente como esposa e marido espiritual, são assuntos, questões espirituais muito profundas, que são mantidos longe de milhões de servos do Senhor hoje, né? Muitas pessoas, na verdade, não entendem nesse assunto. As pessoas falam: pastor, existe isso? Sexo com demônios? Existe. Na realidade, esse sexo, ele tem características, eu falei isso na aula passada, retrasada na realidade, e é um sexo aí doentio, é um sexo pervertido, é um sexo insaciável, é um sexo aí impuro. Tem várias características e as pessoas não entendem. Os demônios, eles têm um poder de acessar pontos de prazer no corpo do ser humano. Eles conseguem fazer isso, eles conseguem acessar esses pontos de prazer, e na realidade ele se alimenta, escute isso, ele se alimenta da energia sexual das pessoas, ele manipula a energia sexual das pessoas. Eu tenho dito isso, eu tenho batido na tecla. Você precisa entender que todo ser humano, ele tem uma necessidade, que é a necessidade fisiológica ou biológica de fazer sexo. É uma necessidade que todo ser humano tem. Óbvio, como eu disse na primeira aula, no padrão da sexualidade no Gan Eden, esse ato sexual tem que ser feito no tempo certo, com a pessoa humana certa, tem que ser feito na realidade no lugar certo, do jeito certo e dentro na posição certa, dentro de outros princípios que nós temos falado. Então, esses demônios, esses shedins que trafegam na área sexual, na realidade, que operacionalizam na área sexual, que agem na vida das pessoas nessa área, eles têm esse poder de manipular essa energia sexual. No entanto, eles se alimentam disso. No entanto, que tem muitas pessoas na magia negra, no satanismo, no auto-espiritismo, vamos dizer assim. No auto-espiritismo, gente, os demônios que regem esses são os principados e as potestades. No baixo espiritismo, quem rege são, na realidade, os príncipes das trevas, que são
as hostes espirituais da maldade, forças espirituais da malignidade também, tá? Que são demônios mais fracos. Mas a nível de magia negra, de satanismo, a nível, na realidade, do autoespiritismo, muitos trabalhos sempre são feitos envolvendo o sexo, porque o sexo ele é uma moeda espiritual, o sexo ele tem valia no mundo espiritual. Então as pessoas muitas vezes elas legitimam algo no mundo espiritual através de derramamento de sangue e através de sexo. E o sexo, além também de ser uma área privada de cada um, ele tem derramamento de sangue. Microscopicamente falando, todo ato sexual existe derramamento de sangue. Tá? Então, por exemplo, existem muitos rituais de iniciação em determinados lugares, a nível de magia, a nível de satanismo, a nível de autoespiritismo, que o ritual de iniciação sempre vai envolver bebidas, sexo, oferendas. Então, porque o inimigo vai se alimentar dessa energia sexual, ele vai manipular sexualmente isso tudo aí. Então, existe sim. Eles são especialmente comissionados por Ra-Satã para molestar, ou seja, violentar as pessoas sexualmente. Hoje, tem muitos demônios estupradores. Pastor, como funciona isso? Isso. Muitos demônios estupradores, muitas pessoas sendo violentadas sexualmente por shedins, por demônios. Pastor, como que isso pode, gente? Eu já disse isso numa aula passada. Não queira entender as coisas conforme as leis desse mundo. Essas leis, na realidade, elas são operacionalizadas no campo desse mundo. O mundo espiritual, ele é muito mais além daquilo que nós entendemos do mundo físico. Não adianta você querer comparar o mundo espiritual com o mundo físico. No mundo espiritual, ele também tem leis como no mundo físico. Agora, os demônios, eles fazem sinais, eles fazem maravilhas. Então, existem muitos demônios e estupradores que violentam as pessoas sexualmente. Isso de maneira acordada, isso de maneira quando está dormindo, mas acontece. Causam problemas e espalham causar problemas e espalhar bons e boas famílias. Eles permitem que o casamento aconteça. Tem alguns casos que esses shedins, eles permitem, na realidade, tanto a esposa ou o marido espiritual, eles permitem até que as pessoas casem, né? Mas ele lá na frente vai começar a trazer problemas desse casamento, ele vai começar a trazer situações aí. Eles podem seduzir no mundo real, o marido espiritual faz isso, a mulher espiritual, eles seduzem através de uma transfiguração, por exemplo, o demônio sexual na versão feminina, ele muitas vezes se transfigura em uma mulher linda, bela, um corpo escultural, exuberante. E, no caso do demônio sexual na versão masculina, ele se transfigura em um homem de fenótipo, de uma aparência boa, de um corpo atlético, um homem sedutor, tudo isso esses demônios fazem, tá? Então você precisa entender que isso existe. Pastor Rogério Zaid, quais são as características da esposa e do marido espiritual, da esposa e do marido demoníaco? Se as pessoas elas possuem, muitas vezes, existem vários relatos de pessoas que falam comigo também, pastor, eu já tive sim ato sexual à noite, tem demônios querendo se manifestar. Eu conheço pessoas de visão aberta, pessoas de Deus, inclusive, que elas falam, ó, eu já fui sim assediada por shedins na área sexual, de demônios ficar na beira da minha cama, falando um monte de besteira pra mim, a pessoa tinha visão aberta, ela conseguia enxergar, de o demônio ficar querendo seduzir ela sexualmente, tá? Demônio muito parecido com o Trauco, se não estou enganado, que é um duende. Muitos demônios assim, outros parecidos com um réptil, um reptiliano, outros parecidos com um ser humano, na realidade exuberante, uma mulher linda, um homem lindo. Vamos lá. Então, quais são as características da esposa e do marido espiritual, da esposa e do marido demoníaco? Primeiro, eles são inimigos espirituais que vivem e dormem com a pessoa. Então são shedins, né, demônios espirituais, no caso, são seres espirituais, que vivem e dormem. Tem muitos demônios dormindo na cama, até mesmo de um casal. Tem muitos demônios dormindo na cama, no caso, tem demônios que dormem na cama de
como que eu posso falar para você? De pessoas solteiras. Eu já tive uma experiência com a minha esposa, eu e a minha esposa, a gente estava tratando algumas situações, inclusive a nível de casamento também. A minha esposa, na época, ela estava muito depressiva. E um dia na madrugada, eu orando, eu falei, Senhor, eu não consigo ver a minha esposa desse jeito, eu não consigo ver a minha esposa dessa maneira que ela está. Ela está sofrendo muito, ela está passando por algumas situações, devido a algumas problemáticas parental, familiar. E aí, na madrugada, eu orei, eu chorei, eu falei, Deus, faz alguma coisa na vida da minha esposa. Faz alguma coisa, tem misericórdia. Aí, no caso de manhã, ela acordou, foi para a sala. E aí, quando ela foi para a sala, eu percebi que ela veio para o quarto, eu vi ela chorando, eu vi que ela estava orando, eu fiquei feliz, falei, nossa, Deus está trazendo um quebrantamento, Deus deve estar trazendo alguma cura, mas eu estava sonolento demais. Irmãos, eu escutei um barulho no meio da minha cama, um barulho de asas batendo muito rápido, era muito rápido. Eu escutei, e aí eu pensei que era minha esposa fazendo assim com a mão. Às vezes a gente está na presença do Senhor, o Espírito Santo nos toma e ele faz a nossa mão vibrar, né? É o estado vibratório da mão, a mão vibra muito, vibra. Não sei se vocês já assistiram aquele seriado do Flash, que a mão dele vibra. Muitas vezes na presença do Senhor, nós também vibramos. Aravasek Chawi. Entenda isso, isso é um princípio espiritual. Então, eu pensei que era isso, porque eu escutei esse barulho, era um barulho muito forte aos meus ouvidos, e eu pensei que era isso. Aí, passou o dia, eu acordei, fui fazer as coisas do meu dia a dia, mas aí depois eu tive uma conversa com a minha esposa, nossa, o que você estava fazendo hoje de manhã? Que você estava batendo? Eu escutei um barulho assim, como se fosse de asas. Ela falou, eu pensei que era você que estava orando. Eu falei, mas como assim? Era você que estava orando? Irmãos, quando ela falou isso, eu entendi. Eu entendi que na realidade era o Senhor ali trazendo uma libertação. Tinha um demônio na nossa cama. E eu tenho certeza que o Malar, o anjo do Senhor, veio e arrancou, e aquele demônio ele se debatia. Depois o Senhor veio e me trouxe esse discernimento, ele me trouxe essa orientação do que tinha acontecido, mas a primora eu não entendi, porque eu pensei que era a minha esposa vibrando com a mão dela, e não era, na realidade era um demônio que o Senhor estava fazendo bater em retirada. Então tem muitos demônios que eles dormem ao nosso lado, ao lado das pessoas no caso, tá? E esses demônios muitas vezes viram uma esposa demoníaca, um marido espiritual. Até a minha esposa, a gente comentando hoje, eu falando também com a irmã Cida, que é uma zona aí que a gente trabalha na área da libertação, ela comentando que tem também um filme, um seriado da Dona Flor e seus dois maridos, que trata justamente sobre isso, sobre o marido espiritual. Também tem um outro que é a da Mulher Invisível, que é com o Celton Mello, com a Luana Piovani, a mesma coisa, fala da esposa espiritual. Então a gente precisa entender que esses Shedins são inimigos espirituais, que vivem e dormem com a pessoa. A pessoa dorme, aquele demônio se deita com a pessoa e muitas vezes também tem ato sexual. Eles são muito teimosos, agressivos e perigosos. Esses Shedins, a esposa espiritual, o marido espiritual, eles são teimosos, eles são agressivos, são perigosos. São demônios muitas vezes também ciumentos, dependendo do caso. Por exemplo, se a pessoa foi, tem gente que somente casa-se com um demônio, tá? Tem gente que é casado com uma pessoa humana, física, mas também casada com um demônio. Esse demônio ele aceita, vamos dizer assim, esse tipo de relacionamento. Agora tem Shedins que não aceita a pessoa ter um cônjuge físico, humano, humanamente falando, uma pessoa humana, um ser humano. Então, eles são teimosos, eles são agressivos. Se ele tiver também que machucar aquela pessoa, agredir aquela pessoa, matar aquela pessoa, ele vai fazer. E muitas vezes, quando esses demônios ficam com ciúmes do cônjuge físico daquela mulher, eles muitas vezes tocam na vida daquele homem, eles destroem patrimônio, eles destroem muitas vezes aquilo que a pessoa tem, e isso é muito grave, isso é muito sério, porque a gente já viu alguns casos desse porte. Eles são terríveis inimigos com motivos de assassinato. Eles matam alegria, paz, saúde, cérebro, chamada virtude de casamento. Então, esses Shedins,
Eles entram no casamento, se tornam marido espiritual da mulher, se torna esposa espiritual do marido. E o que eles vão fazendo? Eles, na realidade, vão assassinando aquela pessoa, muitas vezes de maneira gradativa. Mata a alegria, a pessoa não tem mais alegria, mata a paz, mata a saúde, destrói o raciocínio, o cérebro, destrói a chamada que aquela pessoa tem. Às vezes o homem é um homem de Deus, mas a mulher, ela tem um marido espiritual. E eu já vi casos assim, de o homem ser um homem de Deus, mas a mulher não ser uma pessoa convertida em Yeshua, e ali um demônio, um Shedim, é casado com ela, e ela abre essa porta de legalidade na vida dela. Então ele mata o que é a virtude e destrói o casamento é humano, né? Eles violam o direito de suas vítimas, eles não respeitam muitas vezes não. Alguns até respeitam para no final fazer o mal, mas eles violam o direito, na realidade, das suas vítimas. Eles também molestam suas vítimas no sexo, com sexo no sonho. Ou seja, eles violentam sexualmente as pessoas, principalmente no sonho. São demônios estupradores, molestadores. Eles fazem isso. Eu já vi isso acontecer, eu já tive discernimento disso, tá? O Senhor mostrar, eles fazem isso sim. Eles não fazem acepção de raça, cor, idade, tribo e posição. Então, por exemplo, esses Shedins, eles não fazem acepção da raça, da cor de pele, da idade que a pessoa tem. Pode ser um senhor de idade, pode ser uma criança, da tribo, da posição social. Se a pessoa abrir porta para esse marido espiritual ou para essa esposa espiritual entrar na sua vida, eles vão entrar, eles vão se apropriar daquela pessoa e eles vão começar a agir ali como marido, como uma esposa espiritual. E aqui não envolve só sexo, aqui envolve um conjunto de coisas. Tem muitas pessoas sendo governadas e dirigidas pela esposa espiritual e pelo marido espiritual. Tudo que o marido espiritual fala, a pessoa faz. Tudo que a esposa espiritual fala, o marido faz. As atividades de cônjuge espiritual não são físicas, mas os efeitos resultantes são doenças terríveis, vazio e enfermidades. Então, o cônjuge, o espiritual, o cônjuge demoníaco, né, a atividade não é física. Pode ter toques físicos e a pessoa sentir sim no seu corpo, mas os efeitos resultantes, na verdade, dessas atividades é doença, vazio, enfermidade. Ele toca na saúde das pessoas, muitas vezes ele traz doença, ele traz vazio, ele traz tristeza, ele traz rejeição, por mais que o sexo seja um sexo, na realidade, muito prazeroso, extasiante, vamos dizer assim. Eles transformam sonhos de vida em uma batalha séria, pessoa que tem um sonho, a pessoa que tem, na realidade, uma expectativa, e eles acabam fazendo que aquilo vire uma batalha diária sendo travada, a pessoa parece que vai, mas não vai, ela não consegue conquistar, porque tem esse marido espiritual impedindo, tem essa esposa espiritual sempre ali, na realidade, fazendo isso. Tem muita gente com aliança com um demônio, gente. Essa é a realidade. Eles são especializados em parar, frustrar o casamento com paixão. Então, aquele demônio que aceita compartilhar uma outra pessoa, no caso um ser humano, com com um cônjuge humano, o que ele faz? Ele quer parar aquilo, ele vai frustrar e matar o casamento com paixão, tá? Então ele vai matando, ele vai frustrando, ele vai colocando situações. É por isso que tem muito casamento hoje. A mulher está frustrada, o marido está frustrado, o casamento não vai para frente. É briga no casamento, é discussão no casamento. Quem está por trás disso é o marido espiritual. Quem está por trás disso é a esposa espiritual. Eles não desistem facilmente, ou seja, eles perseveram. O que eles puderem fazer para ficar ali instalados naquele casamento, naquela casa, eles vão fazer. Eles podem seduzir no mundo real, ou seja, eles se materializam e eles seduzem a pessoa no mundo real. Aliás, muitas mulheres são seduzidas porque esses demônios se materializam com um órgão genital grande, másculo e também atraentes. Muitos homens são seduzidos também por uma mulher com seios fartos, um corpo escultural. Eles seduzem literalmente.
misericórdia está longe deles. Esses Shedins, eles não têm misericórdia, tá? Dificilmente eles perdem o seu alvo, ou seja, eles não saem do foco daquilo que eles foram enviados para fazer. Eles podem vir com caras conhecidas no sexo, em sonho, na maioria das vezes. Às vezes é aquela mulher que, para o homem, é aquela mulher que o homem gosta, que ele acha linda, e para a mulher é aquele homem que ela acha lindo e maravilhoso, tá? Então ele vem com fenótipos de uma pessoa parecida, de uma pessoa que muitas vezes a pessoa, ela já falou, ela já abriu a boca dizendo que acha muito bonita, acha muito linda. Eles capacitam luxúria e decadência na sociedade, ou seja, esse marido espiritual e essa esposa, eles praticam a luxúria, todo tipo de perversão sexual existente. A luxúria é uma prática diária nesse casamento. As prostitutas são usadas como isca forte para bater duro em seu alvo. Então eles usam muitas prostitutas, né? Esses Shedins usam as prostitutas, que aí no caso é o marido espiritual, para entrar na vida de muitos homens através disso. Eles podem se impersonar em uma amante real, ou seja, eles podem se personificar em uma amante real. Hoje tem muitos demônios amantes, tem muitas pessoas que são amantes de demônios, tá? Existe os demônios amantes, e existem também as pessoas que são amantes de demônios, né? É a mesma coisa. Então existem as pessoas que são amantes de demônios, o marido não sabe, a esposa não sabe, mas aquela pessoa ela tem um contato espiritual com um demônio, pode ser uma mulher, pode ser um homem, esse homem, essa mulher tem um contato espiritual com aquele demônio que vai ser o marido espiritual ou a esposa espiritual. A esposa ou o marido espiritual usam um sonho para desafiar e atacar o destino do homem e da mulher. Geralmente, eles operacionalizam no sonho, aprimora no sonho. Mas tem pessoas que depois do sonho, eles se materializam. Tem gente que não é nem no sonho, já é na materialização mesmo. Eles se revelam para a pessoa. Eles, na realidade, se materializam para a pessoa. Mas no sonho, muitas pessoas são desafiadas, atacadas por esses Shedins, por esse marido espiritual e por essa, na realidade, esposa espiritual, esses demônios, na realidade. Você precisa entender isso, tá? Eles são muito ciumentos. Esses Shedins são ciumentos. Eles são ciumentos com o seu cônjuge humano. Muitas vezes, se você não é casado e você aceitou esse casamento demoníaco, se você de repente se aproximar de alguma pessoa humana, um homem, por exemplo, se aproximar de uma mulher se aproximar de um homem, no caso do homem, essa esposa demoníaca vai querer assolar a vida daquela pessoa humana que você se aproximou. Se for uma mulher, aquele marido espiritual vai querer se aproximar daquela pessoa na qual você, humanamente falando, está se aproximando para querer trazer assolação. Eles são ciumentos. É um ciúmes aí que nós chamamos patológico, demoníaco, doentio mesmo, tá? Eles causam desastre no dia do casamento. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou casar, eu estou rompendo com você, e aí no dia do casamento, com uma pessoa humana, esse marido espiritual ou essa esposa espiritual, vai depender do caso, no caso o homem e a mulher, esse demônio causa desastre. Nada dá certo, pessoas arrumam confusão no casamento, a pessoa passa mal, o casamento não acontece. Então eles causam isso, eles têm essa capacidade de trazer desastre no dia do casamento. Eles atacam o casamento com o divórcio. Os casamentos. Hoje muitos casamentos são atacados com o divórcio por causa de um marido espiritual e de uma esposa espiritual. Por quê? Porque ele não quer que aquela pessoa tenha uma outra, um ser humano tenha uma outra pessoa com ele. Os demônios, eles têm uma possessividade, são demônios possessivos. Eles só querem aquela pessoa para ele, para mais ninguém. Então, eles fazem o quê para que isso aconteça? Eles acabam atacando o casamento para que haja divórcio, trazendo confusão, trazendo tristeza, trazendo mágoas, trazendo muitas vezes até divisão, trazendo adultério, de modo que a pessoa vem ali, ela vem abrir mão do seu casamento, tá? Eles atacam os casamentos com divórcio. Eles amarram homens e mulheres no casamento espiritual tão terrível que incomoda na vida real. Então, essas pessoas acabam sendo
amarradas, aliançadas, tanto homem quanto mulher, no casamento espiritual. Eles se casam espiritualmente. Há uma cerimônia também espiritual. Geralmente esses demônios, eles pedem o quê? Para se casar, o ato sexual, que há, no caso da pessoa, ali uma liberação de energia sexual. Eles também pedem ali algum tipo de oferenda, e eles também pedem ali um sexo pervertido. Então tudo isso aí faz que haja um casamento, e eles amarram a pessoa nisso. Então tem muita gente amarrada na área sexual por causa do seu marido espiritual, da sua esposa espiritual. Eles transformam casas alegres em um campo de batalha. Isso tudo é característica de um marido espiritual e de uma esposa espiritual. Então aquela casa que era alegre, feliz, que as coisas fluíam, elas passam a ser um campo de batalha, a briga, a confusão, a contenda. Quantas casas que você conhece que não é assim, tá? Pastor, eles se revelam explicitamente? Para algumas pessoas, sim. É algo explícito. Tá? Para algumas pessoas não, é algo mais oculto. Então existe a revelação explícita e existe na realidade uma relação oculta, uma relação explícita e uma relação oculta. Pastor, como esses demônios, no caso, como esse marido espiritual e essa esposa espiritual entram na vida de uma pessoa? Como que eles podem fazer isso? Primeiro, eles entram através de todo tipo de imoralidade, tá? Todo tipo. Imoralidade, principalmente a imoralidade sexual, tá? Então, pessoas que elas, por exemplo, se masturbam. A pessoa é casada, mas ela se masturba, ela está abrindo uma porta para um marido espiritual ou uma esposa espiritual entrar na sua vida. Pessoas que na realidade cometem atos de adultério. A pessoa é casada, mas ela se relaciona com outras pessoas. Por exemplo, um outro aqui, ato de imoralidade, a zoofilia, que é o sexo com animais. Quando esse marido espiritual, essa esposa espiritual percebe que essa pessoa ela tem esse nível de imoralidade, de se deitar com um animal, então esse demônio vê que aquela pessoa ela tem já um caráter aí de perversidade. Então eles se alimentam, eles entram na vida daquela pessoa, às vezes na vida até do casal, através de atos de imoralidade. Outra coisa interessante também, que eles entram através da pornografia. Eu disse isso numa das aulas, a pornografia é viciante, mas além de ser viciante, a pornografia ela acessa o oculto na vida das pessoas, tá? Muitas pessoas hoje, elas são, na realidade, elas são praticantes da pornografia. E na medida que a pessoa vai acessando a pornografia, ela vai na realidade se alimentando daquilo. Então ela passa a se contaminar de uma maneira que aqueles demônios começam a operacionalizar na sua vida, agir na sua vida. E aí tem muita gente abrindo porta, dando brecha para esse marido espiritual entrar na sua vida, para essa esposa espiritual entrar na sua vida. A esposa e o marido espiritual, eles podem ser herdados. Como assim, pastor? Muitas vezes o pai tinha uma esposa espiritual, a mãe tinha uma esposa espiritual, eles vieram a falecer, e aí, ou estão velhos, já não, né? Por mais que esses chedinhos não venham à idade, mas já não tem mais a energia sexual que tinha antes, então eles começam a agir, operacionalizar na vida dos filhos. Então hoje tem muitos filhos que eles são espíritos aí familiares, que a gente pode dizer, que agem no casamento espiritual. Eles são uma esposa espiritual, um marido espiritual que trafega de geração a geração. São espíritos familiares de marido espiritual e de esposa espiritual. Então tem muitas famílias que na realidade esses demônios, esses shedins se perpetuaram. Eles se perpetuaram, eles se instalaram naquela família e eles agem naquela família dessa forma. Porque já é algo herdado, alguém tem que romper com isso daí. Pastor, na minha casa é assim, meu pai ele tinha esse problema de promiscuidade, ele era um homem perverso, ele sempre comentava que ele tinha ato sexual com demônios, e eu vejo que isso está acontecendo comigo, com a minha irmã, com o meu irmão. Então isso é herdado, isso precisa ser rompido. Precisa se confessar esses pecados, precisa se arrepender,
e precisa começar a tratar isso daí. Eles podem entrar através do estupro. Fato, gente. Fato, a pessoa que ela é violentada sexualmente, ela passa isso aqui, eles podem entrar tanto por um estupro deles mesmos, porque eles molestam as pessoas, quanto também um estupro de uma outra pessoa incorporada por eles. Então, um ser humano que é incorporado por esses shedins, por essa esposa espiritual, por esse marido espiritual, eles, na realidade, o que eles fazem? No ato sexual, a permutação de identidade, ou seja, a troca de identidade. Então, o que está nessa pessoa vem para essa, e o que está nessa vem para essa aqui. Então, ao que ligadura, o que está numa pessoa vai para o outro, o que está no outro vai para outra pessoa. Então, no estupro, há o que? Transferência de shedins, de demônios. A transferência. E se esse demônio, no caso, esse marido espiritual, essa esposa espiritual, está agindo através daquele estuprador, ele vai querer entrar na vida daquela pessoa. Ele entra como? Através do sexo, porque o sexo, ele é, na realidade, uma ligação, ele tem essa conectividade, ele faz as pessoas se conectarem no corpo, na alma e também no espírito. E aí ele consegue se conectar com aquela pessoa através daquele abuso sexual, daquela violência. No entanto, gente, que tem muitas pessoas que depois que são estupradas, elas viram promíscuas, elas começam a ter problemas de masturbação, problemas de prostituição, problemas de homossexualidade. Por quê? Porque ali houve uma transferência de espíritos. E muita gente também começa a ter um marido espiritual, uma esposa espiritual a partir desse estupro aí. Pode ser também, pode entrar através de dedicação maligna individual. Então, a pessoa também ela se dedica ao mal e ali, por se dedicar tanto ao mal individualmente falando, ela invoca esses demônios, ela invoca isso e ela acaba também recebendo isso e esse demônio entra ali na vida dela. Eles podem entrar através da manipulação de roupas íntimas, tá? A pessoa fica manipulando as roupas, fica manipulando também as genitálias, isso tudo aí eles podem entrar, por isso é muito importante o tipo de roupa que a gente tá vestindo, até roupa íntima, muitas roupas íntimas sedutoras, isso aí ele também vai entrando. Eles entram também através de tatuagem e incisão. Hoje as pessoas, por que tatuagem e incisão? Porque na tatuagem e na incisão há o que nós chamamos de derramamento de sangue, pacto de sangue. E geralmente as pessoas que fazem tatuagem, que fazem incisão, na realidade, elas têm muitos problemas na área espiritual, tá? Geralmente é aquela pessoa que tem caveira. Você vai nesses lugares, tatuagem é caveira, são imagens grotescas, imagens demoníacas que tem naquele lugar. E esses demônios se alimentam através daquela incisão, daquela tatuagem. Muitas vezes a tatuagem já é uma tatuagem de uma mulher, de uma pombagira no caso, ou no caso de uma pombagira na versão masculina ou de uma pombagira na versão feminina. Eles entram aí através dessas portas de legalidade. Então tem muito marido espiritual, tem muita esposa espiritual entrando na vida das pessoas através de tatuagem, através de incisão. Você precisa entender isso, tá? Você precisa entender. Pastor, como eu sei que existe um marido espiritual ou uma esposa espiritual na minha vida? Se existe isso, como eu posso saber? Qual é o sinal? Existem alguns sinais latentes da presença de uma esposa ou de um marido espiritual. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas, tá? Vamos lá. Primeiro, eles causam casamento tardio ou não casamento de maneira alguma. Então, sabe aquela pessoa que tá para casar, mas nunca casa? Pastor, eu tô 10 anos tentando casar, eu não consigo casar com esse homem, pastor. Pastor, eu não consigo me casar. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Pastor, eu tô já não sei quanto tempo tentando casar, eu não consigo. O casamento sempre tarda. Tarda, mas não falha, mas nunca casa. É aquela mulher que está esperando casar, mas ela não consegue casar. Aquele homem que quer casar, mas ele não consegue casar. Ou o casamento nunca acontece. Às vezes a pessoa acaba entrando também num amaziamento, ela começa a morar junto. E aí, pessoas que moram junto da outra pessoa, esse marido espiritual e essa esposa espiritual, eles têm livre
acesso. Então deixa eu falar algo para você, se você é ajuntado, se você mora junto de uma pessoa, esses demônios, esses shedins, eles têm livre acesso na sua vida, tá? Você pode estar sendo aí controlada e interagida por esses shedins. Um outro sinal latente aí da presença de um marido ou de uma esposa demoníaca, espiritual, rejeição pelo sexo oposto. Ou seja, a pessoa começa, na realidade, é um sinal da presença, a rejeitar o sexo oposto. Mas peraí, o sexo oposto é o sexo bíblico, é o sexo heterossexual. Uma pessoa hétero, ela tem um desejo, atração sexual por pessoas, né, do sexo oposto. Então, quando começa a ter essa rejeição, pode ser um sinal também aí de um marido ou de uma esposa espiritual. Sexo constante no sonho, pode ter certeza. Se você está tendo sonhos constantes, pastor, eu sonho com uma loira linda, gata, escultural, e a gente está transando, você pode ter certeza que está transando com um demônio ali. E ali é algo maligno, é uma pombagira que está agindo ali, pode ser uma ninfa, pode ser uma ninfeta, que é, no caso, uma mulher. Tá? A ninfeta, ela é o quê? A esposa espiritual, ou o Satyarize, que é o marido espiritual. São nomes aí dos demônios na versão masculina e feminina. São nomes, né, que são dados. Então, tem muitas pessoas, eu conheço pessoas também, que elas acabam tendo sexo com uma pessoa transfigurada do mesmo sexo no sonho. Elas acabam tendo um relacionamento lésbico no sonho, que na realidade ali é um marido espiritual ou uma esposa espiritual que está ali, e a pessoa, ela acaba ali cometendo. Pastor, eu tenho como vencer isso no sonho? Tem sim. Por exemplo, eu já fui muitas vezes visitado assim nos sonhos, através de uma mulher ou através de um homem, alguma coisa desse tipo, mas eu sabia do que estava acontecendo. Então eu tinha consciência de que aquilo era maligno, de que aquilo era, na realidade, demoníaco. Então a gente pode ali repreender, a gente pode ali clamar pelo sangue do Senhor Yeshua. Correntes de problemas conjugais, a pessoa está enfrentando, pode ser um sinal, sim, da presença de um marido e de uma esposa espiritual. A pessoa está com problemas conjugais que não tinha antes, de repente o marido vira a cabeça, a esposa vira a cabeça, o casamento começa a ir por água abaixo, as coisas não começam a dar certo no casamento, havia amor, agora há ódio, havia perdão, agora há amargura, havia carinho, agora há agressividade. Então tudo isso aí pode ser um sinal. Aqui, ó, os abortos após o sexo no sonho. Então, por exemplo, um dos sinais latentes, tá, da presença de um marido espiritual ou de uma esposa espiritual é que a mulher está grávida e aí depois, após ela ter sexo no sonho, eles visitam muitas pessoas nos sonhos, tá? Após aquela mulher ter feito sexo com ele no sonho, ela depois disso ela aborta. Isso é um sinal latente de um marido ou de uma esposa espiritual. Aliás, muitas mulheres abortam depois de elas terem feito sexo demoníaco no sonho, tá? Isso acontece porque esse demônio ele vai se alimentar agora daquele aborto. Ele se alimentou da energia sexual através daquele sexo, mesmo a pessoa dormindo, e agora ele vai se potencializar se alimentando do sangue derramado daquele aborto. Um outro sinal aqui, a impossibilidade de fazer amor com a sua esposa ou esposo na vida real. A pessoa ela acaba sendo impossibilitada, ela não tem, a mulher é impotente, o marido é impotente, ela tem um problema vaginal, ele tem um problema de ereção, e aquilo acaba trazendo transtornos. Eu conheço casais que o marido tem problema de impotência sexual, a mulher tem problema de ressecamento vaginal, ela sente incômodos, dores, mas na realidade tem casais que não tem problema nenhum e eles não conseguem fazer amor, ter um ato sexual com a sua esposa, com o seu marido na vida real. Não consegue, pastor, eu amo a minha esposa, mas eu não consigo ter ato sexual com ela. Pastor, eu amo meu marido, mas eu não consigo ter ato sexual com ele. Isso tudo, gente, é sinal de uma presença aí de uma esposa ou de um marido espiritual. Dor forte e séria quando está prestes a fazer amor com o seu esposo ou com a sua esposa.
também. Eu conheço gente aí que o negócio é espiritual. Quando vai fazer sexo, quando vai fazer amor, né? Vamos colocar assim. Tem gente que não gosta que fala sexo, né? Fala amor. Ah, é sexo, irmãos. Mas quando a pessoa ela vai para o ato sexual, a mulher fica com dor, o marido fica com dor, sente dores, passa mal, fica com dor de cabeça, literalmente. Aí não é desculpa da mulher nem do homem, não. Fica mal mesmo, começa a, a, a ficar com sono, ter sonolência. Tudo isso é a opressão desse marido ou dessa esposa espiritual. Tomar decisão de ficar solteiro, a pessoa fala assim, mas fica solteiro não para se consagrar a Deus, para se santificar, mas fica solteiro porque na realidade esse demônio espiritual, esse marido espiritual, essa esposa, eles são possessivos. Essa pessoa vai ficar solteira já debaixo de uma influência de uma esposa espiritual ou de um marido espiritual, porque na realidade ele não quer compartilhar aquela pessoa com ninguém, com nenhum outro ser humano. Então tem muita gente solteira hoje que está debaixo de uma influência de um marido espiritual ou de uma esposa espiritual, tá? Vamos lá. Menopausa precoce, veja, a mulher entra num período da menopausa. E aí você fala assim, mas por que isso? Na realidade, aquilo é precoce, ela já começa a ter a sua libido diminui, a sua libido já não é mais a mesma, a sua atração sexual, o seu poder sexual já não é o mesmo, a sua energia sexual não é a mesma, mas tudo isso faz parte aí um ataque, né, desse marido espiritual, dessa esposa espiritual. Período menstrual ausente no sonho, ou seja, olha só como que esse marido espiritual, essa esposa espiritual agem. A mulher está no período menstrual, mas no sonho ela não está. Então esses demônios, eles acabam tendo ato sexual com aquela mulher, mesmo ela estando no período menstrual. E olha, eles vão fazer isso mesmo, porque esse período, esse sangue é um sangue sujo, esse é um sangue contaminado, então eles vão se alimentar disso porque eles são sujos. Literalmente, eles são perversos. Tendo a gravidez prolongada mais do que o normal, mais do que 9 meses. Porque também uma mulher que tem uma gravidez prolongada mais do que o normal, aquela criança pode nascer com problemas respiratórios, com problemas mentais também. Desaparecimento real da aliança de casamento, não consegue achar aliança, vai casar com uma pessoa humana e não consegue achar aliança, não consegue o casamento, o planejamento do casamento nunca dá certo, sempre é alguma situação que se levanta, sempre é um problema, sempre é uma dificuldade, a casa não sai, não tem, de repente comprou os móveis, mas aconteceu alguma situação, perdeu os móveis, tudo isso aí ele vai querendo podar, ele vai querendo, na realidade, essa esposa espiritual vai fazendo isso, esse marido espiritual vai fazendo isso. Perda de trabalho e objetos de valor logo após a cerimônia de casamento. Como eu disse, esses shedis são possessivos, são ciumentos, e aí a partir do momento que a pessoa casa com uma esposa humana, com um marido humano, esses shedins, eles acabam fazendo a pessoa perder o trabalho, ou perder objetos de valor após essa cerimônia de casamento, porque o interesse dele é realmente destruir esse casamento. Quando seu esposo amoroso de repente se torna seu inimigo, ou seja, o marido vira a cabeça, né? O marido é um marido bom, um marido amoroso, carinhoso, afetuoso, é um marido ali carinhoso com a mulher o tempo todo, mas de repente ele se torna inimigo da mulher, da esposa. Ele vira a cabeça, ele agride, ele fala palavrão, ele xinga, ele magoa, tudo isso debaixo de uma influência de uma esposa, no caso aí de uma esposa espiritual, tá? Quando se está grávida no sonho, aí a mulher, na realidade, ela fica grávida no sonho, e ali também ela tem ato sexual, isso aí também acontece muito. Gente, esse negócio do sonho aí muitos sonhos são reais no mundo espiritual. Os sonhos, na realidade, são, na realidade, um acontecimento do mundo espiritual. Esses tempos atrás aqui, eu estava aqui em casa, eu estava aqui na minha cama, e aí queriam algumas pessoas entrar dentro da minha casa. Eu sabia, espiritualmente falando, que eram demônios que queriam entrar dentro do meu lar. Então eles tentaram entrar
pela porta da frente. Aí entrava na minha casa três mulheres que eu conheço, essas mulheres que esses demônios personificaram. E também essas mulheres têm problemas, tiveram na área de Pombagira, não eram mulheres lindas, maravilhosas, são três irmãs que eu conheço. Interessante que se personificou. Uma delas é uma jovem, que ela está tendo muito problema, aliás, com uma pombagira. E eles vinham. E eu já sabia, eu falava assim, sai da minha casa. Uma outra era um bebezinho, que era como se fosse o meu filho, e eu falava, você não é meu filho. E aquele bebê, ele se multiplicava em, na verdade, não é que se multiplicava em dois. De repente eu vi, eram duas crianças, e uma era meu filho mesmo, e outra ali eu sabia que era um demônio. Então eu repreendi e expulsava. Eu olhava para a lateral, na janela da sala, eu via que queriam entrar ali, e ali eu repreendi aquilo. Eles o tempo todo tentando entrar. Isso foi uma guerra que eu enfrentei no mundo espiritual. Eu estava dormindo, mas o meu espírito estava lutando. E nisso, a irmã Cida estava orando por mim, que é uma irmã que trabalha com a gente na sala de libertação e intercessão. Nesse mesmo dia, ele estava orando na madrugada e o Senhor me mostrava para ela espiritualmente falando, eu como um gigante guerreando. Porque realmente naquela madrugada eu estava guerreando. Então é assim que eles fazem, eles querem entrar através dos sonhos, tá? Amamentando no sonho mesmo, vendo leite secretando da mama fisicamente, realidade. A pessoa amamenta no sonho e a mama, mesmo ela dormindo, a mama, ela, ela, ela sente sugar, sai leite, porque é algo espiritual. Incapacidade de conceber. Esse marido espiritual, ele faz isso com a mulher. Ele acaba trazendo esterilidade. A mulher não consegue conceber, ela não consegue dar à luz. Muitas vezes ela engravida, perde a gravidez. Ela engravida, na realidade, mas ela tem problemas sérios, ela não consegue ter filhos, isso também traz uma frustração violenta na vida da mulher. Toda odor corporal, mal ou ruim. Então também faz o marido ou a esposa ficar com odor, porque isso também vai ser desagradável para o casal, a mulher não sabe porque aquele cheiro ruim, às vezes é na genitália do homem ou na genitália da mulher, é nas axilas, é na boca, é um cheiro podre, um cheiro ruim, e a pessoa não consegue, na realidade, discernir de onde está vindo aquilo. Já foi no médico, o médico não consegue detectar. Geralmente isso aí também é característica, é sinal latente da presença de um marido ou de uma esposa espiritual. Sonhos molhados constantes, até acorda sujo ou molhado, ou seja, a pessoa na realidade ela ejacula à noite, tanto a mulher acorda, ela acorda molhada, ou seja, ela tá, a vagina dela está lubrificada, ela sente algum prazer, alguma coisa. O homem a mesma coisa, ele acorda muitas vezes ejaculado, molhado, sonhos molhados constantes. Isso aí é típico também da presença desses seres. Casamento no sonho, tá casando com uma outra mulher que não é uma outra mulher, uma entidade, tá casando com um homem lindo, maravilhoso, uma mulher linda e maravilhosa, que na realidade tá casando ali com um demônio naquele sonho. Cuidando de bebês e nenéns no sonho. Tudo isso daí também, às vezes a pessoa já tem uma frustração, o inimigo começa a trabalhar nesses sonhos, né? Incapacidade de manter a vida santa, não consegue se manter fiel, a esposa, ao marido, pastor, eu não sou fiel, não consigo. Tem muita gente com problemas gravíssimos, porque no fundo você tem uma esposa espiritual, um marido espiritual, você abriu brecha nessa área, e esse demônio, ele se tornou a sua esposa, homem, e se tornou o seu marido, mulher, porque você abriu muitas portas. Tem muita gente que tem, de uma maneira voluntária, tá? Esses demônios. Tem um homem e tem mulher que tem a esposa e tem o marido espiritual de maneira voluntária. Eles quiseram isso. E tem outros que são involuntários. Mas por causa das legalidades diretas, né? Eles acabam indiretamente também recebendo aí esse casamento, se casando com um demônio. Quando a pessoa é sempre rejeitada ou rejeitado pelo parceiro na vida real, eles usam aí um dos parceiros para trazer rejeição, e a rejeição é algo que fere muito no casamento, é algo que entristece, que magoa, que machuca muito. Muitas mulheres rejeitadas, muitos homens rejeitados, tudo isso por causa desses demônios possessivos, desses demônios ciumentos que regem a vida de muitos casais. Sentindo-se cansado todas as manhãs, acorda, parece que você estava numa guerra. Quantas vezes eu não acordei assim? Eu sabia. Irmãos, eles vêm nos visitar muitas vezes aqui.
Muitas vezes a gente tem guerras espirituais, eu sei quando eles estão, muitas vezes eu não os vejo, às vezes eu os vejo de alguma forma, mas eu sinto a presença deles, o Senhor fala conosco, mas tudo isso o Senhor vem nos trazendo libertação, até porque eu trato com isso, então eles querem entrar de alguma forma, por isso que até aquele dia também eu tive essa visão espiritual, mesmo dormindo, o meu espírito estava guerreando. Como que a gente vence? Pastor, como eu posso vencer e romper com a esposa ou com o marido espiritual? Vamos lá? Primeiro, você tem que se render a Deus, entregar o seu coração totalmente a Deus. Isso não é negociável. Primeira coisa, você tem que começar a se render aos pés do Senhor. Você tem que entregar o seu coração totalmente na presença do Senhor. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas, na realidade, se entregaram a Deus por partes. Elas, na realidade, não se renderam na presença do Senhor. Você precisa se render na presença do Senhor, Espírito Santo. Você precisa chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu entrego o meu coração. Aravasuki Tebejewi. Eu entrego a minha vida na tua presença. Eu sou do Senhor. O único que pode realmente também casar comigo é o Senhor. Eu quero casar com o Senhor, ou seja, ter uma aliança com Deus profunda, íntima, sincera. Essa aliança jamais vai trazer malefícios para o nosso casamento. 2, se arrependa de todos os seus pecados herdados e pessoais. Então, por exemplo, tem pecados que são herdados, né? A gente aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, esses espíritos familiares, eles agem desse jeito, e também os pecados pessoais. Todo tipo de pecado que você cometeu, você tem que confessar, você tem que abandonar e fazer o oposto a ele. Você tem que chegar para Deus com jejum, com pranto, com choro, com lágrimas, como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 13 e 14, e se arrepender. Confessa o teu pecado para Deus. Deus quer trazer cura e libertação na tua vida. Não fique desse jeito. Labate aqui with power, Tapsawi. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa em nome de Jesus. Às vezes os seus pecados foram tão grotescos, sexuais. Pastor, me deitei com homem sendo homem, me deitei com mulher sendo mulher, me deitei com animal, me deitei com um morto, me deitei com crianças, abusei de crianças. Pastor, eu me alimento de pornografia, das mais pesadas, pornografias de alto nível. Pastor, eu já participei de trabalhos de magia negra com abuso sexual, com sexo com mulheres grávidas, depois aquela criança foi ali retirada, houve sacrifício humano. Pastor, se arrependa. O Senhor quer que você se arrependa dos seus pecados. Lavasteri Kamanai. Confessa para Deus o teu pecado, se arrependa, abandone a prática do pecado. Quebre todos os laços de alma. A alma atada com todos os cônjuges espirituais. O que é laço de alma? É uma ligadura, é o que te liga àquela entidade. Porque, por exemplo, uma mulher que ela sente prazer no ato sexual com o marido espiritual, ela está ligada a ele. Ah, eu sinto porque ele acessa pontos de prazer no meu corpo que o meu marido humano não consegue acessar. Eu consigo ter um orgasmo, um prazer que o meu marido não dá. Então, essa pessoa ela está ligada, é um laço almático com essa entidade, com esse marido espiritual ou com essa esposa espiritual. Você precisa, ou seja, confessar isso, abandonar, renunciar a isso, falar: eu renuncio esse prazer demoníaco, essa êxtase demoníaco, e eu quero experimentar da presença, da alegria e do prazer que o Senhor tem para mim no meu casamento com meu marido humano. Tá? Tem muitas pessoas almáticas ligadas com esses cônjuges espirituais. Ore contra as suas atividades em vida, incendiando os seus anéis de... Não, peraí. Ore consagrando o seu anel de casamento, o seu vestuário, os seus filhos no mundo espiritual. Ora pelo teu casamento, ora pela tua aliança de casamento, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos, ore pelas suas vestimentas. Tudo aquilo que você sabe que esse demônio, esse marido espiritual, essa esposa espiritual quis tocar, ore. E se alguma coisa tocou, de repente até uma vestimenta, você colocou a vestimenta que aquela entidade, aquele marido espiritual queria, jogue fora. Queime, passe no fogo. A mesma coisa a mulher, a mesma coisa o homem.
Busque o poder do Espírito Santo, tá? Determine a viver uma vida santa, fuja da aparência do mal. Esses shedins, eles vão te assediar, eles vão querer falar com você, eles vão ameaçar você, mas na medida que você perseverar, você não ceder, você pode ter certeza que você vai contar com a proteção divina. Peça para que o Senhor libere anjos dele para te proteger, que ele libere anjos dele para te guardar. Busque a palavra de Deus a cada dia mais, adicione o jejum para as suas orações, ou seja, começa a fazer jejum, toda semana faz 2 jejum total mesmo, sem água, sem bebida, 24 horas, começa a fazer algo na casa do Senhor, começa a buscar em Deus para que Deus comece a te, como que eu posso falar, te envolver nas coisas dele, tá? E ore, 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 ore. Intensifique as orações, busque oração. Pastor, eu estou sendo assediado o tempo todo por esse marido espiritual, por essa esposa espiritual. Pastor, eu sinto eles muitas vezes na minha pele, no meu corpo me tocando. Deixa eu falar algo para você. Entra no teu quarto, apronta o teu lugar secreto, busca ali a presença de Deus, só sai de lá quando ele te tocar, tá bom? Aravassuki te baixai. Gente, que você possa entender essa aula. Aleluia. Eu fico feliz em ter dado esse curso para vocês. E que desses venham outros, na verdade. Eu tenho muitos outros na área sexual também. Nós temos o nível 2 desse mesmo curso, no nível 3, no nível 4. E aos poucos a gente vai aí, assim que a gente vai gravando, porque também é cansativo, não é fácil, tá? Eu vou estar gravando agora um outro curso que vai se chamar O Poder Extraordinário do Perdão. Nós vamos ter um outro curso que eu estou montando ainda, as apostilas, que vamos falar sobre curando as feridas de adultério. E um outro curso que eu vou falar sobre mantendo o casamento e sobrevivendo ao divórcio, tá? Porque tem gente que nós temos que manter o casamento, sempre. Sempre mantendo. Agora, quando não dá mais, algo muito grotesco acontece, um pastor não teve jeito. Aí a gente tem que ensinar também a pessoa a sobreviver àquele divórcio. E aí também é muito importante isso, tá bom? Eu peço que você convide pessoas para participar desse curso, assine, no caso, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus, ative as notificações e que Deus, Hashem, abençoe a sua vida e te guarde e te proteja. Fica na paz do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach.